Conheça agora as marcas da educação que apoiam a série especial Escolas de Santa Catarina. Sinep ESC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Ensinando cidadania com diversão, Citadino Games. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Design de matrículas. Transformando experiência em matrículas. Neste episódio, você conhecerá a linda história da Escola da Fazenda, localizada no Campeche, sul da ilha, cidade de Florianópolis. Maravilha, que bom que você está aqui conosco acompanhando mais um episódio especial dessa série lindíssima que está dando o que falar, tá todo mundo curtindo a série especial do canal Em Voz, Escolas de Santa Catarina. E todas as escolas com um carinho muito especial, todas com a sua história, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meninas, receber vocês aqui para mim é uma honra muito grande pela admiração que eu tenho pela escola. Outras escolas passaram por aqui, passarão, temos também, né, carinho e admiração, mas vocês estão ali do meu lado. Diretora Carla Antunes, seja bem-vindo ao Escola em Voz, representando aqui hoje a Escola da Fazenda. Muito obrigada. Queria agradecer por essa oportunidade. É muito bom a gente poder falar sobre o nosso trabalho, né? Aquilo que traz significado para a nossa vida e algo que a gente faz porque acredita, né? Então, eu como professora, como educadora, eh, uma das fundadoras e diretora da Escola da Fazenda, fico muito feliz de poder contar um pouquinho da nossa história e da nossa proposta. E vai ser um ótimo bate-papo, hein? Nós vamos ter que controlar o tempo, hein? Eu Que tenho vai ter coisa pra certeza. contar aqui. E você não é aluna, você tem cara de aluna, uma cara jovial, né? O pessoal deve estar pensando, trouxeram uma aluna, né? Mas não, Maria, pô, seja bem-vinda, Maria Sim, né? Filha da Carla e agora também ali na equipe, né, diretiva da escola. Seja bem-vinda à nossa série, muito obrigado pela sua presença. Hoje você tá ali na coordenação escolar, né, e em outras funções, né? Isso, obrigada, Anderson. Não sou aluna, mas já fui aluna da Escola da Fazenda por bastante tempo e hoje estou de volta como trabalhadora da escola, muito feliz, muito orgulhosa e muito feliz de estar compartilhando aqui esse momento contigo e com duas pessoas que são exemplos para mim. Que bom, obrigado também pela menção, tenho certeza. E a pessoa que é uma das responsáveis, né, por fazer todo, né, marquestrar, né, fazer essa arquitetura pedagógica tão diferenciada, tão única, tão própria, né, da Escola da Fazenda, Karine Antunes, coordenadora pedagógica, seja bem-vinda à nossa série. Obrigada, Anderson. E é isso, como a Carla colocou, para a gente é sempre uma oportunidade muito rica, né? Poder falar daquilo que fazemos, que acreditamos. Ser educador é sempre um desafio, mas poder realizar aquilo que a gente acredita, como a gente faz no nosso território, é uma satisfação e partilhar isso com outras escolas, né? Nesse formato como você está fazendo, trazendo vários campos da educação. Então, é realmente um privilégio a gente poder partilhar aqui hoje contigo. Que bom, obrigado, muito bom também. Mas que bom, gente, estão recebendo aqui a equipe diretiva da Escola da Fazenda. Diretora, uma coisa que é muito comum as pessoas me perguntarem, né, quando eu falo, e eu sou um admirador da Escola da Fazenda, né, e todos os projetos que vocês executam lá, as pessoas me perguntam: tem bichinho na Escola da Fazenda? Tem vaca? Tem cavalo? É uma fazenda? Eu acho que podemos começar por aí, né? Por que Escola da Fazenda, certo? Né, para o público poder entender. Até para quem não conhece, né, já deve estar aí pesquisando nas redes sociais, a Escola da Fazenda fica no sul da ilha, em Florianópolis, ali no bairro Campeche, mas não é uma fazenda, né? Fica à Não vontade, é por favor. não é uma fazenda. Essa parte do bairro Campeche, se chamava Fazenda do Rio Tavares, né. Hoje ainda, o Rio Tavares é um rio, que cruza lá a região, tem um bairro que se chama Rio Tavares, né, e aquele lugarzinho ali, especificamente do Rio Tavares, que faz parte do Campeche, se chamava Fazenda do Rio Tavares, era uma fazenda. Todo a terra, né, o chão onde está a escola e outros empreendimentos e outras residências ali faziam parte de uma fazenda. E na rua onde a escola começou,
que é uma rua paralela à que a escola está hoje, no começo daquela rua ficava a escolinha da fazenda, né, que era uma escolinha para os filhos dos trabalhadores da fazenda do Rio Tavares, né? E quando nós decidimos abrir uma escola, decidimos abrir a escola porque somos todas professoras, né? E quando diz todas, até pro pessoal entender, tem uma irmã que não tá aqui, né? Isso, Só pra gente mencionar. 3 irmãs, a Kátia A não está Kátia, aqui a agora, Carla e a e a Karine. Todas Karine. com Com K. K. E aí abriu você, a Kátia e a Karine. E a nossa mãe, que é Sim. professora, Sua mãe né? também é A professora? nossa mãe também é Essa eu professora. não sabia. A nossa mãe começou a escola junto conosco. Ela tinha recém se aposentado da carreira do magistério. Então, no primeiro ano da escola todo, ela estava lá conosco, firme, trabalhando. Foi a nossa primeira professora da Escola da Fazenda, Isso. foi a nossa mãe, Então né? vocês são nativas dali, Nós somos de Tubarão de Tubarão. todas. Olha só. Eu moro em Florianópolis há 42, 43 anos já. E a escola tem 31 anos, né? Nós nos mudamos para o Campeche em dezembro de 1993 e abrimos a escola em fevereiro de 1994, né? E a ideia da escola surgiu ao longo do ano anterior, nós conversando muito, né, sobre os nossos trabalhos nas escolas, eu e minhas irmãs, e pensávamos em como a gente gostaria de fazer diferente, fazer uma escola mais de acordo com aquilo que a gente acreditava como educadoras. E aí tivemos a ideia de abrir uma escola. Coincidiu da gente estar mudando para uma casa no Campeche, que a gente ainda estava construindo. Então a escola começou lá na rua onde antigamente ficava a escolinha da fazenda. E na nossa casa, né? No pavimento térreo da nossa casa, nós começamos. E estávamos efetivamente trabalhando naqueles primeiros anos, eu, a Karine e a nossa mãe. E foi assim, né? De uma forma bastante artesanal, amadora, né? Eu até tenho que contar aqui que o nosso mecanismo de divulgação foi muito interessante. Eu e a Karine inventamos o telemarketing. Vocês devem ter ouvido falar numa coisa chamada lista telefônica, que existia, Sim, né? amarela. Amarela, as páginas amarelas eram as páginas comerciais, As pagas, né? Nas páginas brancas ficavam os telefones residenciais. E havia um critério para os números de telefone naquela época. Todos os telefones que começavam com 37, que depois passaram para 237 e agora são 3237, os telefones 37 eram todos do sul da ilha. Olha só. O que nós fizemos em dezembro e janeiro daquele ano, eu e a Karine, foi passar os nossos dias ao telefone, ligando para todos os números com prefixo 37, informando que no dia 28 de fevereiro do ano seguinte, nós iríamos abrir uma escola na Rua Laureano, número 15, né, que era o número na época, e que as pessoas que tivessem crianças pequenas, até 6 anos, né, na época a gente começou, poderiam trazer para matricular. E aí, no dia 28 de fevereiro de 1994, nós abrimos um portão que era um portão que não tinha nem trinco, era um portão de madeira que a gente tinha que carregar para lá e para cá. E ficamos esperando e apareceram 6 crianças, né, nesse primeiro dia. E aí nós começamos a escola com aquelas 6 crianças e mais o meu filho, que tinha 3 anos na época. E no final daquele ano nós já tínhamos 23 crianças matriculadas. No ano seguinte, a gente precisou alugar uma sala numa associação que tinha em frente à nossa casa para fazer mais uma sala de aula. E no ano seguinte, iniciamos a construção numa rua paralela que ficava nos fundos da nossa casa, de onde hoje Onde fica é o endereço atual. o endereço atual da Escola da Fazenda, né? Que é próximo, né? Então, nós somos um grande condomínio ali de residências e a nossa escola, tudo interligado, né? A gente atravessa o portão dos fundos de casa para chegar na escola. Que inveja, hein? Muita gente tá morrendo de inveja agora, Que né? é muito bom. Né? Acordar e atravessar o portão. Isso, E no sul da ilha, né? Nosso sul da ilha é fantástico, né? é um lugar maravilhoso. Né? Tá sendo um pouquinho mexido agora, mas, Uhum. né? Mas ainda a gente tem, né, essa ideia, né, do residencial, né? Uhum. Da moradia, da casa, do vizinho ali, das pessoas próximas, né? E assim, e é muita coragem, né? Uhum. Começar como vocês começaram, né? Porque
sem recurso, sem dinheiro, né? Na batalha, no esforço, né? Foi um empreendimento ousado, né, para a época. Mas É a nós primeira escola particular do sul da ilha, né? não, já havia, né, já havia ali uma outra escola, há alguns anos, e nós somos a A segunda, segunda né, aqui, tá. ali da região. E agora somos uma de muitas, Sim, né, sim. tem muitas escolas ali na região. Mas já havia uma escola um pouco mais antiga, alguns anos, 3 anos só. mais antiga que a gente. Até porque o bairro ali nos anos 90 ainda tinha muita semelhança com fazenda, né? Ainda se a gente indo em direção ao Trevo do Erasmo, a gente ainda vê lá alguns campos com gado ainda, né? Exato, Então ainda tem essa característica. Algumas pessoas quando veem o Campeche a primeira vez dizem assim, cara, mas é incrível. Você às vezes parece que tá no interior, né? Tem essas características. Claro que a nossa, né, as nossas características geográficas estão mudando ali, né? Uhum. Mas Inclusive, respondendo a tua pergunta sobre os animais, né? A gente tem animais atualmente na escola. Não temos vacas, nem cavalos, ovelhas, sim. mas a gente tem as galinhas, que são parceiros nossos de interação com as crianças, né? A gente tem inclusive um peru agora no nosso galinheiro. Tem o peru lá? Esse é aquisição nova. É um novo Não, funcionário. ele estava sem lar e a gente acolheu o peru. E tem um fundamento pedagógico para isso, né? Essa presença dos animais lá, né? Tem, né? A gente, na IFAS a gente valoriza cada ser vivo, né? Então, as crianças interagem com as aves. A gente tem, além dos galinheiros tem ali a casinha deles, a gente tem muitos animais soltos, né? A gente tem os passarinhos que visitam a escola, a gente tem muitas árvores. Então, é um ambiente acolhedor também para E os saguis, de certo, Os saguis. os saguis que são moradores. Eles deveriam pagar São. IPTU, porque eles já se tornaram donos do Campeche, São né? visitantes diários lá, né? Insetos. A gente tem muitos animais além das nossas E galinhas. já tivemos Tivemos coelhos, codorna, Preá. preás. Ganso. Nós tínhamos um açude com gansos e marrecos, e, enfim, então teve, né, quando todo o bairro comportava mais, né, os lagartos, que a gente via ter crias na escola, a gente via os lagartinhos crescerem, enfim, e algo que naquele período são animais silvestres, mas eles transitavam pela escola. Tamanha era a tranquilidade do ambiente e a nossa conexão com todo o lugar, né? Porém, é isso, nessas últimas décadas, o processo de urbanização, várias residências, aí vão cercando, e esses animais não têm mais o mesmo fluxo que tinham antes, Que né? tinham antes, né? É isso, agora são os vários pássaros que transitam por ali e que a gente continua. Aí fortalece esse elemento da nossa conexão como um ser natural, né? A gente é um ser da natureza, cuja grande marca é a sofisticação social. Por isso, o papel da educação é central para a nossa espécie, né? Mas a gente é um ser natural. E quando as crianças crescem nesse ambiente, isso se torna mais vivo, né? Então, vai para além só do mimo do pet, mas é uma que conexão às vezes consigo mesmo. que eu digo assim, às vezes tem algumas visões extremamente equivocadas assim, a intenção ela é boa. Eu vejo que a intenção é boa porque são colegas de outras escolas que têm uma intenção boa, a gente sabe que são pessoas do bem e querem o melhor, mas às vezes a ação sai equivocada. Porque muitas vezes esse mimo do pet meio que se mistura com a ideia da questão da natureza e tudo mais. E aí você vai observar até a própria a logística do pet na escola, no dia lá do pet, ou etc e tal. Se ela não for adequadamente feita e não for com a metodologia certa, ela tem até risco de saúde, Uhum, né? sim. Então, assim, o pessoal se equivoca ainda, né? No que é, de fato, você ter a presença do animal, né? Dentro de um estabelecimento onde você tem crianças que, por si só, também, né? Rapidamente manifestam alguma contaminação e tudo mais. Então, não é só é o fazer com responsabilidade, né? E a saúde do animal também, né? Porque o animal estressa, né? É. O animal estressa. Então, por exemplo, me perdoem, mas é a minha opinião sincera. Eu não vejo muito benefício no zoológico, por exemplo, né? Não é uma coisa assim que me agrada, né? Sei que são animais que alguns foram resgatados,
animais de cativeiro, etc e tal, mas você vê que aquilo ali não é algo que realmente faz bem pro animal, Uhum, né. uhum. Então, muitas vezes, assim, se faz algumas atividades usando animais e tem alguma intencionalidade, mas, cada animal responde de maneira diferente, né. Uhum. Então por isso o cuidado, né, É, sempre tá em sim. E no nosso caso ali, como os seres estão integrados, então nós temos o refeitório na escola, as crianças, o resto da alimentação, ou aquilo que a gente não se alimenta, casca de banana, né, vai para o galinheiro. As galinhas processam aquilo que elas alimentam e elas ciscam, elas misturam parte daquela matéria orgânica no solo. De tempos em tempos é feito raspagem daquele solo. Aquilo que as galinhas não se alimentam e nem nós, vai para a compostagem. Aí o que é retirado da compostagem, misturado com a raspagem do solo do galinheiro, mais o solo da escola, é feito o composto e as crianças plantam regularmente as sementes das frutas que consomem na escola e das frutas que elas consomem em casa. Então, elas plantam no solo que as galinhas contribuíram, reaproveitando a matéria orgânica do resto do nosso alimento. Então, está integrado no trabalho que a gente desenvolve, elas não estão lá de enfeite. não E é aí a não é gente para não trabalha. é para fazer campanha de matrícula. Exato, né. E aí elas compreendem o papel de cada ser vivo nessas interações ecológicas, porque elas praticam isso todo dia. É claro que os pequeninhos do infantil adoram, por exemplo, quando as galinhas entram no choco e aquela alegria de contar, contagem regressiva até o pintinho descascar, ver o pintinho descascar, aquelas coisinhas fofinhas amarelinhas pelo pátio da escola, aí arrancam tudo quanto é matinho verde e veem os bichinhos crescerem. Esse é o encantamento, né? Na medida em que vai, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, os novos conceitos, porque aquilo faz parte do cotidiano da escola. Aí vai fazendo sentido a necessidade da preservação ambiental, porque se você tira um elemento dessa cadeia, o ciclo da vida já não é o mesmo, ele é capenga, né? Então, vai dando sentido na medida em que eles vão crescendo, sexto ano, sétimo ano, que já não tem mais a mesma vivência na fazendinha, mas eles viram tudo aquilo. Então, quando vão olhar num livro de geografia, sexto ano, falando sobre poluição das águas, faz sentido eles entenderem a necessidade de todo ser vivo dessa integração natural. Quando eles estão discutindo lá no sétimo ano a disputa por recursos no planeta, ou mesmo o imperialismo, que é um conceito do nono ano, como que nós podemos lidar com os recursos da natureza, considerando o ciclo de energia, o fluxo de energia. Não dá para a gente retirar e descartar, porque há um momento o que a gente está vivendo agora, o esgotamento dos recursos. É necessário retirar, processar e retomar. Então, a ideia do reciclar começa desde o infantil e vai ao nono ano, mas não precisa todo mundo estar plantando na fazendinha, porque eles conseguem aprender com os exercícios e atividades uns dos outros, né? Essa vocação que vocês têm, ela foi desde o princípio, assim? Foi uma identidade que vocês entenderam? Começa quando, assim? Porque nós temos ali um pouco antes do início da escola, a Rio 92, Uhum, né, que foi um marco quando a gente considera de o mundo parar e discutir questões ambientais, sustentabilidade, uhum, foi um marco. A gente sabe que muita coisa infelizmente não aconteceu, como não aconteceram outras que vieram depois, né, Acordo de Paris, agora tem a COP, COP 30, né, que se diz, né, Isso, uhum. que é agora, né, mês que vem, Isso, né, isso. Uhum, no Pará, né. isso. Então, assim, mas tem alguma influência daquele período ali? Porque o início dos anos 90 ele é muito marcado por ativistas ambientais, né? Uhum, Momentos você tem ali aquela WWF, né, em uhum. português, né? Você tem Uhum. o Greenpeace, você tem outras entidades, aí você tem a Eco 92, né? Enfim, tem alguma similaridade ou só foi coincidência do Nós somos ativistas ambientais desde sempre, né? Então, a nossa educação já de casa e do ensino médio e universitária e tudo mais, eh, despertou, né, esse lado do ativismo ambiental. Então, quando nós começamos a pensar num projeto de escola, isso veio naturalmente, né? A necessidade de preservar o ambiente. Naquela primeira semana, com aquela meia dúzia de crianças, naquela primeira semana nós fizemos o nosso primeiro canteiro com as crianças, né. Então, desde que a escola nasceu,
isso já está na essência do nosso trabalho. Então, depois virou moda, depois virou lei, né? Mas muito antes disso tudo, já pela nossa experiência de vida e a nossa concepção de mundo, a gente já entendia que a escola precisava contribuir para a preservação do único lugar que nós temos para viver, para a espécie humana viver, que é este planeta, né? Então, sim, foi coincidência, né? Claro Hum. que a gente não, a Tem gente as está, influências da época de algumas Isso. notícias, nós estamos no mundo, reportagens, né? claro. A gente, a Sim. gente acompanha as notícias, a gente acompanha, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, isso ajudou, é claro, porque é muito bom quando outras instituições também estão falando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, né? Mas é uma coisa que faz parte do nosso trabalho desde sempre, né? Está no nosso currículo desde sempre, de forma implícita, mas também de forma muito explícita, né? O tempo todo, em todas as áreas, em todas as turmas, em todas as disciplinas, isso está presente. E nem todas as turmas fazendo tudo. Uhum. É isso que é importante, Uhum. né? Nem todas as turmas vão fazer canteiros na horta e plantar e tal. Cada uma, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, com o seu currículo, vai seguindo esse trabalho. Mas essa condição ali da sustentabilidade, do entendimento, dos recursos e tudo mais, ele permeia boa parte do conteúdo. O Sim. que que eu consigo entregar que a BNCC me Uhum. solicita, né? Eu Uhum. tenho que fazer escola de um jeito como é regido, né? Vamos dizer, pela estrutura central, mas eu consigo fazer muita coisa Uhum. com o meu tempero, né? Eu Isso. consigo, né? E isso aqui dá um trabalho danado. Demais, demais. Eu ia fazer Porque isso um não tá, destaque desculpa, assim, porque isso não tá Anderson. pronto. Se você pegar hoje, muito do que vocês fazem ali, honestamente, eu não vejo em outros lugares, Uhum. entende? Então é muita pedagogia própria, né? E eu penso que tem a ver com a marca da nossa trajetória, né? Nós somos do interior e, em sendo uma cidade do interior, a nossa mãe dava aula numa escola isolada. E então nós estudamos na escola que a nossa mãe dava aula, escola estadual, com 2 salas, uma virada para outra, que tinha primeira e segunda série, terceira e quarta série em turnos, alternados, porque só tinha 2 salas de aula. E, tinha um canteiro gigantesco na escola, porque a merenda que chegava do estado não era suficiente Suficiente para para a aqueles. comunidade. Então a comunidade abraçava a escola para a escola não fechar. E nós tínhamos que trabalhar na escola, as crianças. Então havia uma lista atrás da parede da porta da sala de aula, quem ia trabalhar no canteiro para colher as coisas para complementar a sopa, que era o lanche da sopa, naquele canecão, né? Quem ia varrer a sala de aula, quem ia lavar os canecões depois do lanche. Então, sem a participação dos estudantes, porque só tinha 2 professoras na escola. E elas tinham que fazer a sopa enquanto A estavam dando professora fazia a aula. sopa? Sim. E aí, então, tinha uma senhora que morava do lado da escola que vinha A colaborar. ajudar, né? E ela trazia leite. Ela tinha vacas, então ela doava leite para a escola. Então, é certo que nós termos vivido isso na infância, a gente trouxe essa memória muito afetiva. Isso não era trabalho, isso era uma diversão entre crianças, né? Sim, E a sim. gente ia colher cenoura e aquela emoção de quando você colhe uma cenoura. Quem nunca plantou cenoura tem que plantar cenoura com uma criança, porque você só vê acima do solo a partezinha verde. E às vezes ela é linda, e quando você colhe a cenoura é uma raiz minúscula. Então aquilo é uma surpresa, né? Ou quando um carreiro de formigas invade o canteiro e aí comeu metade das cenouras. Então, ver aquilo cotidianamente na nossa infância, quando a gente veio para Florianópolis para estudar, porque na nossa cidade na época não tinha universidade, então a gente veio para estudar e viver o que era aí professoras, as escolas da capital, já nessa pegada muito urbanizada. Então, quando a gente viu a oportunidade de nós fazermos uma escola, o que veio foi a nossa memória de infância. Uma escola em que as crianças poderiam fazer coisas e aquilo dava sentido para o ânimo. Sem ânimo ninguém aprende. Sem gostar daquele lugar você não aprende. Então, e se você gosta do lugar, se você está animado, a aprendizagem é mais rápida. Sem dúvida. Então, é claro que a gente tem os desafios normais que todo mundo tem,
mas foi um elemento mais espontâneo da nossa trajetória. E ao fazer, a gente foi vendo o engajamento das crianças. Ao perceber o engajamento das crianças e a resposta positiva na aprendizagem, a gente foi estudar para entender o que estava acontecendo. E aí também novas coincidências, né? A Carla fez faculdade de educação física, imitando a irmã, eu vim para cá, fiz faculdade de educação física, e aí com a escola em andamento, a gente sentiu a necessidade, eu fui fazer a faculdade de pedagogia, e aí tive a sorte de ter um professor, né, o meu professor de desenvolvimento e aprendizagem, estava traduzindo o material do Vygotsky na época, ele tinha feito uma assessoria para o Estado, para a reforma curricular do Estado de 1990, que foi uma reforma excelente, né? Quem não viu, veja, a reforma curricular do Estado de Santa Catarina de 1990 foi referência nacional. Então, ele estava muito empolgado porque ele tinha participado daquele trabalho e ele morava no Campeche. Olha só. Então, ele se colocou disponível para fazer encontros de formação com a gente. Estava carente porque ele estava traduzindo material novo, e aí a gente começou a estudar. Então, ele participou de alguns encontros conosco e começou a oferecer material. Aí a gente foi entendendo o que é a interação, como a influência do meio no desenvolvimento individual, que a linha de desenvolvimento humano é de fora para dentro, que na medida em que a bagagem cultural estruturada acessa o meu interesse e a minha conexão como ser, porque somos seres sociais, então essa noção de pertencimento é essencial para mobilizar o potencial de desenvolvimento individual. Então a gente foi compreendendo teoricamente o que estava acontecendo. Então, não foi assim, a gente parou, teve uma ideia mirabolante e foi colocar em prática. A gente foi sendo sensível à prática que a gente estava vivendo e foi buscando o referencial teórico. Então, hoje, a gente já faz formação teórica com quem entra para trabalhar na escola, porque a gente já compreende esses fundamentos e sabe por que é importante ter um trabalho em grupo, por que é importante ter uma oficina. O que é uma oficina? É produzir algo que não existia. Então, não é uma coisinha qualquer, nem que seja um poema. Aquele poema que eu produzi não existia antes. Então, as coisas existem porque os seres humanos fazem. E eu só pude produzir aquilo porque alguém produziu papel, porque alguém produziu caneta, porque alguém produziu a escrita, porque alguém produziu a ideia de poema. Então, é uma bagagem cultural anterior que eu mobilizo, me conecto com esse conhecimento humano e aí eu produzo algo novo. E é assim que a sociedade avança, né? E dentro desse contexto, né, quando a gente trabalha muito essa forma de fazer as coisas, eu faço uma pergunta para Maria, né? Porque assim, Maria, a tua geração é uma geração que quer as coisas instantaneamente, tudo pronto, né? Assim, as coisas mais prontas possíveis, né? E o que a Escola da Fazenda propõe, naturalmente, é o resgate, é a fundamentação, é o passo a passo. Como que tu vê isso, né? Considerando, claro, você foi criada por educadoras dentro do ambiente já de casa, em que esse entendimento já fazia parte. Por exemplo, a reciclagem é uma coisa muito lenta, Uhum. né? A compostagem é uma coisa muito lenta. A tua geração, né? A geração da tua juventude, né? É a geração do consumo, do tudo pronto, tudo prático, né? Não te sentia assim um peixinho fora d'água? Considerando. Bem que tu estudou na escola da fazenda, né? Tu não estudou em outro Pois é. ambiente, né? Eu, Mas você entende, né? A ideia da pergunta, né? Assim, é uma prática pedagógica que ela não é enlatada, né? Para eu uhum. Uhum. representar melhor a minha pergunta. Assim, respondendo pessoalmente, né, para mim é muito natural, esse processo de transformação. Entender que existe a necessidade de um processo de transformação, de que as coisas não vêm prontas, que a gente precisa, que envolve várias partes, que é um trabalho coletivo, que não, né, que é preciso trabalho e é preciso investimento naquilo que a gente espera. Então, eu não sei se eu sou um ponto fora da curva ou, né, mas É que a sociedade do consumo não quer tudo isso. Vou pegar um exemplo prático, tá? Pra gente uhum, pegar um pouco mais essa discussão.
Quando eu falo da Escola da Fazenda sobre alguns aspectos que eu estimulo algumas escolas a irem lá conhecer, e a gente ainda está devendo esse projeto, né? Que a gente quer fazer um encontro lá de escolas para poder fomentar muitas práticas que vocês compartilham e se sentem muito motivadas a compartilhar com outras entidades. Eu falo, por exemplo, da construção do ginásio, Uhum. tá? A construção do ginásio foi muito complexa, porque dava para fazer de diversas formas. Caro foi igual. Uhum. É. Caro foi igual. Sim. Foi igual daquele jeito, como igual de qualquer outra forma, que é bem mais prático você vir com um sistema ou de alvenaria ou sistema de lajes já pré-prontas, com guindastes, e Uhum. rapidamente o ginásio está pronto, etc e tal. Vocês optaram em usar madeira reflorestada, vocês optaram em assar os próprios tijolos, vocês não assaram os tijolos em forno, Uhum. Nós vocês não assamos os tijolos. eu chamo de assar, né? Mas não. Eles ficaram no sol. No sol no dia no sol e à noite no Isso. sereno, né? É. Que foi um cozimento diferente, né? Isso. Exato. Então não assaram os tijolos, usaram um processo de maturar o tijolo de forma que Uhum. foi muito longa, Uhum. né? E teve trabalho da comunidade envolvido, pais e alunos participaram e Uhum. tudo mais. Mas assim, ó, fazer isso é acreditar. Uhum. Não seria muito mais prático, por exemplo, pegar e fazer de outra forma, né? Então, é disso que eu digo, assim, né? Que hoje, Seria mais prático, mais mas prático. não faria sentido pra gente, Sim. né? Tudo que a gente pode fazer de forma que envolva a comunidade, que envolva os estudantes, que faça sentido para a proposta pedagógica da escola, a gente faz, né? Quando a gente teve a reforma na escola que começou em 2022, Uhum. o último, Essa última essa recente, última, né, que transformou eu bastante a não digo nem estrutura. reforma, eu digo uma escola nova. Até nisso a gente envolveu os estudantes, a gente envolveu as famílias, a gente chamou de Escola dos Sonhos, a gente pediu, as professoras faziam atividades na sala para entender o que os estudantes queriam, qual era a escola dos sonhos, óbvio que vieram ideias muito doidas, Das mais diversas. Tobogã. tobogã, Pediram tobogã? piscina, né, ideias infantis, que é natural, né, Sim. da cabeça das crianças, mas veio muita contribuição legal, né? Então, eu acho que pra gente tá muito naturalizado isso de que é processo, é trabalho coletivo, as coisas não vêm prontas. Então, eu acho que, pra mim, por ser uma pessoa, assim, tá muito. Tá inerente, assim, à Sim. minha pessoa, né? Essa questão. Como eu sou. É mais prático para você entender e fazer, na verdade, é difícil não fazer, né? Uhum. Por exemplo, lá eu vou chamar de cozimento dos tijolos ao natural, né? Se nós pegarmos esse modelo, talvez você vai olhar no Brasil, talvez você vai encontrar algo semelhante em escolas indígenas, né? Uhum. Algo semelhante você vai encontrar em situações rurais, que era a única alternativa, mas para vocês não era a única alternativa. Seria muito mais prático você pegar pronto, né? Logisticamente, financeiramente, talvez até fosse mais prático também e tudo mais, né? Uhum. Então, eu sempre uso o ginásio de vocês, e ficou fantástico. A arquitetura dele ficou muito bonita também, Uhum. né? E não é só o tijolo de adobe, né? Ele foi todo pensado de forma que tanto a produção quanto o uso fosse facilitado e de forma mais sustentável possível. Então, a iluminação natural, a corrente de vento, Muito. né? A gente não tem ventilador no ginásio, não tem necessidade mesmo nos dias mais quentes, né? Então, todo ele, como vários outros ambientes da escola, foi pensado com a pedagogia faz, que é a educação ambiental, que é a sustentabilidade, que é valorizar os caminhos, processos que prejudicam menos o meio ambiente, que impactam menos o meio ambiente, né? Isso, eu que até queria reforçar isso, né? Fazer educação ambiental não é só no currículo, não é só na prática pedagógica da equipe. Fazer educação ambiental também é na gestão da escola. Também é preciso que a escola faça aquilo que ela ensina. Ninguém consegue ensinar aquilo que não acredita, né? Então, é muito importante que a gestão da escola como um todo também obedeça esses princípios. É claro, vamos pegar essa última reforma que nós fizemos, essa reconstrução da escola, né?
a gente tinha um tempo muito Uhum. curto para fazer, uma quantidade de recursos que era limitada, e a gente não podia parar a escola. O ginásio foi feito numa área da escola que a gente não estava ocupando, E que é próprio, e só para colaborar né? rapidinho, e que a própria rua, o próprio entorno permitia uma manobra de caminhões e de guindastes, de coisas que hoje não. Exato. Então a gente tinha uma outra condição. Nesse momento, a nossa condição era outra. Então, a gente teve que usar técnicas de construção convencionais, né? Porque era uma questão de era obrigatório, né? Não havia como, com a escola em funcionamento, mantendo o ensino durante 2 anos, né? Nós fizemos uma reforma que durou 2 anos, trocamos a roda do carro com ele andando, mas a gente precisou lançar mão das técnicas convencionais. Mas a gente pensou, por exemplo, na ventilação natural. Todos os ambientes têm ventilação cruzada. Então, a gente tem, sim, a refrigeração, porque Não esse tem calor como. dos últimos dias, mas, por exemplo, nós não colocamos refrigeração na escola enquanto não conseguimos gerar a nossa própria energia. Primeiro, a gente colocou uma usina, começamos a gerar a nossa energia, porque a gente entendia que o nosso impacto, mesmo a gente pagando a conta de luz, a gente entendia que o impacto que o nosso consumo de energia ia causar era muito grande. Uma escola consome muita energia. Muito. Primeiro, a gente investiu na produção sustentável de energia. Depois, a gente colocou a refrigeração E isso tudo artificial na tem escola. custo, né? Tem muito custo, E tu tem né? que acreditar e tem que fazer sentido, né? Exatamente. Então, Senão quando chegam os orçamentos Uhum. dessas máquinas, desses projetos, envolve engenharia, não é uhum, todo, não tem assim, ó, 10 fornecedores, Uhum. uhum. né? Você não consegue ficar pesquisando, não, Tem é custo, tudo muito restrito, né? tem prazo, né? As coisas para acontecerem, então realmente não é uma coisa simples, né? Mas o dia a dia da escola ele tem que corresponder àquilo que a escola está ensinando lá na ponta para os nossos estudantes. Então, a gestão de recursos, a gestão de resíduos, a gestão do consumo, Como é que tá a gestão de né? resíduos hoje, quando a gente fala de... Nós temos, reciclamos 100% dos nossos resíduos orgânicos na escola, né? Então, todos os resíduos orgânicos são reciclados lá, com a ajuda das Uhum. nossas companheiras galinhas, claro, E mas dá para também fazer, com né? o trabalho. Dá para Se a fazer. escola E com o quisesse... trabalho dos estudantes. Isso que é importante, né? Hoje, a nossa escola, já desde 2009, a nossa escola é uma sala verde. Pois é, aproveita. Eu juro pra vocês que eu tento sempre explicar isso pra outras pessoas, eu me enrolo todo, né? Mas assim, pegamos agora ou quer deixar pra depois? Podemos falar nisso. Uhum. A sala verde ela não é uma sala, né? Isso, A Sala Verde é uma credencial tá? que é oferecida pelo Ministério do Meio Ambiente para a Então é unidade. governo federal, Isso, tá? né? Então é um selo de projeção nacional. Ele é uma credencial do Ministério do Meio Ambiente para unidades de referência em educação ambiental Brasil afora, não Tá. necessariamente escolas, né? A maior parte, na verdade, são organizações não governamentais. Mas tem, em Santa Catarina, a única escola que é uma sala verde é a Escola da Fazenda. Não tenho notícia de outras escolas Do aqui no estado nosso que tem estado um. e também não tenho, para dizer a verdade, de outras no país, mas não tenho certeza se tem ou não. A outra sala verde que tem aqui em Santa Catarina é a UFSC, né? Então, aqui em Florianópolis. A UFSC também é uma sala verde, né? Então, a sala verde ela é esta credencial de referência em educação ambiental. Então, hoje, a nossa sala verde é responsável pela gestão, praticamente toda a gestão dos recursos, dos resíduos da escola, né? Os estudantes que fazem parte do grupo que toca a sala verde, né? Que faz os projetos, executa os projetos da sala verde, são os estudantes que vão lá, pegam a pá, pegam os resíduos orgânicos, colocam na composteira e quando o insumo está pronto, eles retiram de lá, armazenam para esperar secar para depois ser utilizado no canteiro. Então, isso é muito importante. Os estudantes da Sala Verde recentemente fizeram toda a manutenção na parte final do tratamento dos efluentes da escola, né? A escola também tem uma estação de tratamento de esgoto dentro da própria escola. Então vocês têm estação de tratamento de esgoto, geração própria de energia. A geração própria de energia já atende 100% da Não cidade? atende 100% Porque é ainda. muita coisa, né? E Uma- chove muito em é Florianópolis. fotovoltaica? Fotovoltaica, Então, não atende 100% ainda, mas atende aproximadamente 95% do nosso consumo, Já, né? já. Já. Ah, não, então, É. então praticamente 100%. É, então, Pensei que fosse mais distante. já esteve mais distante, né?
mas a gestão do consumo, né? A gente sabe quando tem uma coisa nova, né? Então, quando houve a refrigeração na escola, foi aquele boom, assim, então o Sim. consumo subiu muito. E a gente vai fazendo o trabalho educativo de gestão do consumo de energia também. E hoje a gente está junto com a geração e a gestão do consumo, conseguindo manter em torno de 95% do nosso consumo. Há períodos, né, em que a gente perde um pouquinho, depende muito Das do clima. condições climáticas, né? Então é isso. Então, hoje nós temos a gestão a reciclagem na escola de 100% dos resíduos orgânicos, o tratamento de efluentes completo dentro da escola por meio de eh, eh, duas não sei se chama fossa séptica, mas enfim, 2 Sim, lugares onde é feito o tratamento inicial e no final uma zona de raízes, né, com as macrófitas, que são plantas que fazem a filtragem final da água antes dela ser, destinada pra coleta pluvial normal, né, aquela que passa na rua sim. lá. E os estudantes da Sala Verde também ajudam a fazer essa gestão. Então, eles fizeram toda essa parte final da zona de macrófitas estava sendo invadida por outras espécies. Eles fizeram toda a manutenção lá também, identificaram quais são as macrófitas que realmente contribuem para a filtragem do resíduo, quais são aquelas que estavam ali só se Atrapalhando. aproveitando do espaço, retiraram, né, essa vegetação e encaminharam para a reciclagem orgânica, né? Então, não foi para um saco plástico e colocado no lixeiro, foi para voltar para a natureza e voltar para o ciclo, né? Então, e é claro, a coleta de resíduos sólidos, ela vai para a coleta feita pelo município, né, mas de forma organizada, né. Todo o material que é possível de ser reciclado é encaminhado para a coleta reciclável, né. O que a gente não consegue reutilizar na escola, Uhum. porque muita coisa a gente reutiliza na escola. Nos trabalhos, nas produções dos próprios estudantes, muito do material que seria descartado também é reutilizado. Os próprios professores, na sua prática diária, reutilizam recursos, né? Por exemplo, caixa de leite. Caixa de leite agora é reciclável, já tem tecnologia para isso. Ainda assim, são praticamente todas usadas na escola para a produção de mudas, né? Hum. Então, se o que As mudas que os alunos utilizam a partir da semente lá das frutas que você Isso. mencionou, da Uhum. compostagem, etc e Uhum. tal, essas mudas pela quantidade, elas têm que sair da escola, né? Uhum. Porque não tem como a Sim. isso. escola se utilizar de todas. E aí vai para a comunidade. A gente doa entre 300 e 600 mudas de árvores por ano, né? Produzidas pelos nossos estudantes nos mutirões da natureza, né? Que são esses mutirões de plantio. Então, além do plantio cotidiano na horta escolar, tem este plantio grandioso no final de Uhum. cada ano, em que as turmas fazem com base, cada turma tem um compromisso, né? Cada turma calcula a sua pegada ecológica ao longo do ano, e eles fazem, então, o cálculo da produção de carbono daquela turma, Tem seja metodologia pelo específica para isso. consumo, Tem como fazer. o transporte para a escola, se vem de bicicleta, se vem a pé, se vem de transporte coletivo, se vem de carro e tudo mais. Então, cada turma calcula a sua pegada ecológica e cada turma tem um compromisso da produção de um número mínimo de mudas de árvores para poder compensar a pegada ecológica daquele ano, né? E aí, com isso, Todos, desde os pequenininhos. desde os pequenininhos. É claro que Sim, os níveis de trabalho são são diferentes, diferenciados, mas né? eles já têm esse E é muito conceito. comum estudantes de turmas mais velhas auxiliarem, né? Ou no mínimo explicarem para os menores o que é isso, o que é a pegada de carbono, como que funciona esse processo, né? Então, Não, e eu já tive um insight aqui. Aham. Eu já tive um insight aqui, ô coordenadora pedagógica. Fazer um histórico da pegada ecológica do estudante e num sistema de gráfico para ele ter acesso até a hora de ir embora Ó, da escola. já Para pensou? ele ver Isso a gente se a podia trazer pegada essa dele. informação. Botar no É, histórico escolar. Né? Não, e para ele ver Ó, se a pegada dele tá aumentando ou diminuindo. Se ele tá conseguindo manter, provavelmente, com a faixa etária aumentando, vai aumentar Uhum. a pegada dele, né? Ou seja, ele vai precisar produzir um efeito reverso maior. maior. Mas olha que legal em gráfico, né? Olha quanto era pequenininho, né? Ou até vice-versa, né? Porque às vezes o pequenininho usa fralda, usa não sei o quê, usa não sei o E quê. precisa do transporte da família, né? E os maiores vêm de bicicleta. Exato, E seria aí legal, né? alguns maiores Fazer um usam sistema de transporte gráfico, olha. coletivo. No ano X Então, você é o carbono que se diz, né? É. Você produziu tanto de carbono uhum. Uhum. e a pegada ecológica seria o efeito reverso?
É mais ou menos. Não, a É, pegada é o ecológica é ponto. isso, É o que. a pegada de carbono. Pegar de carbono. É Essa pegada, isso. então, por exemplo, nós hoje já produzimos aqui essa pegada ecológica. É E aí isso, nós temos que compensar. isso. Uhum. Aí Tá, perfeito. plantando, Essa porque daí é a a ideia. folha verde é que vai captar de volta, né? E vai Por isso das recolocar. árvores, naturalmente. Exato. Isso. E Isso. menos árvores. Então, menos árvore, mais Menos carbono. árvores, mais carbono sobrando. É importante assim, ó, os estudantes maiores ali entre sexto e sétimo ano, né, depende de cada ano, e eles fazem a pesquisa. Eles coletam, então eles entrevistam as crianças, perguntam todos esses dados, né, a distância da escola, o transporte e tal, e eles calculam, aí então a turma, porque não são as criancinhas do infantil ou Sim, primeiro ano, né, sim. que calculam, eles participam da pesquisa, os estudantes maiores tratam esses dados e depois os estudantes maiores apresentam para eles o que significa, para daí saber a quantidade de árvores que a gente deve plantar, né? E entre plantar a semente e a árvore, a muda está pronta para doação, são 2 anos. Então, Gente do eles precisam céu. cuidar, né? Tratar, nem todas vão Pra germinar. uma mudinha. Exato. Então, aí quando a gente planta, né, do berçáriozinho, que é a sementeira, enfim. Aí depois eles fazem, aí isso tem 2 anos de atividade pedagógica em cima, em que eles fazem o transplante dessa muda. Então, para a raiz poder crescer. Aí acompanham então, num primeiro ano elas ficam numa proteção maior, o segundo ano elas já estão na fazendinha, né, na área aberta, aí eles vão verificando quais que podem ir para doação, porque senão a pessoa planta e ela vai morrer porque ainda é muito pequenininha, né? Certo. Não tem raiz forte o suficiente. Aí a gente tem uma segunda área na escola que a gente sabe, ó, essas estão prontas para doação, né? Aí tem atividades, a gente tem um projeto outro muito legal, que é o projeto Conheça a Minha Casa, que é para os pequenos. A família convida a turma para passar um período lá, 2, 3 horas. Muitas famílias aceitam que a turma leve uma árvore para plantar na casa, porque daí depende também da família, né? Se tem Sim, lugar, sim. enfim. Já plantamos em condomínio, a família conseguiu dialogar com o Autorização. prédio, enfim, e plantar. Aí tem outras atividades de doação, que a gente tem mudado o nosso slogan, é adoção, né? Não está dando assim leve, adote a Ah, árvore, legal. para ter esse Legal. elemento Tiramos de Doação guardar, isso aqui tá me né? incomodando. Isso, Tiramos né? o A do lugar e Então, é uma botamos no campanha começo. de adoção de Isso. De árvores, cuidado, né? Não é Isso. simplesmente levar para casa. É plantar, encontrar um lugar apropriado. Às vezes o solo não permite ou o espaço não é suficiente, então os estudantes informam também as famílias que espécie é aquela, aproximadamente que tamanho ela vai ficar, se é frutífera, enfim, várias informações para orientar também a família ou a pessoa da comunidade que está adotando a muda, né? E aí a gente faz o acompanhamento depois, a gente pergunta como é que ela tá, se tá crescendo, se tá, né? Justamente porque é um compromisso nosso, né? A gente escolheu uma pessoa para levar, ou a pessoa escolheu levar a muda, a gente quer saber se a nossa mudinha tá Pô, vingando, né? ainda mais porque levou 2 anos pra poder ganhar né, ali, ó, como é que é, o atestado de nascimento ali, a certidão, ó, nasceu, vai. Isso, Né? Então, levou 2 anos para esse ponto, imagina desperdiçar por mau cuidado, né? É. Mas e aí, considerando tudo que vocês falaram, família, pai, mãe, vó, que não gosta de criança com roupa suja, a escola da fazenda não é lugar. Não. Porque vai chegar com a roupinha lá Vai sujinha de chegar com terra, areia embaixo da unha, né? Enfim, o com tênis calçado, sujo, E a gente joelho, vai com- incentivar enfim, que né? suje a mão mesmo. Que Sim, suje. com aquele joelho de Ralado, né? E assim, a gente tem muitas árvores na escola. As crianças, né? É muito comum, vários, assim, muitos, aprendem a subir em árvore conosco na escola, né? E é claro, né? Gente, sobe em árvore e cai de árvore. Faz parte. Sim, Né? se E arranha. aí é areia, né? No chão, absorve o impacto, mas claro, é areia com grãozinhos que vão machucar, enfim. Ou mesmo se eu me desequilibrei na árvore e consegui me agarrar de volta, rala braço. Isso faz parte da infância, né? Criança que não se machuca é criança que não brinca. Então, ninguém está fazendo defesa de violência nenhuma. A questão é Sim. permitir explorar as potencialidades do próprio corpo, né? E ter esse sentimento de desafio, que eu tive medo de cair, eu consegui me agarrar. Isso mobiliza uma energia interna que 10 palestras não dariam conta. Então, se você entrar na escola da fazenda agora,
e tiver atividade de rua, vai ter criança em árvore. E Vai vocês não vão mandar descer. Não, a gente vai motivar que subam, né? Mais Enfim. ainda. Ela, Porque. eu se tiver muito alto, eu mando descer. Ah, é? Então as crianças preferem quem no pátio? Exatamente. Não, porque assim, imagina. Se for em qualquer lugar, você vê uma criança árvore, em qualquer escola, você vai falar. Desce, também. pelo amor de Deus, ainda mais. A né? gente não diz desce, a gente Né? não vai tão. Eu digo, não vai Vai tão tão alto. Vem pro galho de baixo, o galho de baixo é mais largo. Que É demais. claro, é isso. A gente também tem percebido, são 31 anos, que às vezes nos espanta a falta de percepção que algumas crianças têm, né? Se elas foram hiper protegidas pela família, ela nem sabe que ela está se colocando em risco. Ela nem sabe o que é Então, altura, nem sabe o que exato, é ela peso. não consegue controlar o próprio corpo, ela não tem nenhum tônus muscular para se segurar. Então, a gente tem percebido isso, que a gente precisa investir mais do que antes na orientação, no cuidado, na supervisão, né? Porque antes era mais natural as brincadeiras e cai, levanta e vida que segue, Uhum. né? Hoje as crianças têm muito medo de uma pequena batidinha e certamente isso tem a ver com o modo como os adultos tratam, né? A criança caiu, bateu o joelho, nossa, já leva para o médico, leva para o hospital, faz exame, faz radiografia. E aí a criança fica apavorada de qualquer batidinha que ela dá, né? Então a gente também tem percebido isso e a gente sente falta de que as famílias nos escutem, que é saudável correr, machucar, dar trombada, faz parte da vida, que esse é o lugar de fazer isso e não quando eu tenho 18 anos e pego uma moto, pego um carro, né? Que agora é o lugar Ou do vai tirar desafio. selfie numa cachoeira. Outro elemento central, Anderson, a gente faz saídas de estudo e a gente faz trilha com os estudantes. O Morro do E temos trilhas Lampião, incríveis ali, né? né? O Morro do Lampião que a gente sobe todo ano, com 4 anos seguidos de turma, né? Então a criança, ao longo de 4 anos, sobe o mesmo morro, né? Sobe no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Antigamente era no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. E aí eles veem a transformação do bairro, mas é um morro com um areião que escorrega, que é subida, que é cansativo e pode trupicar e vai dar com o joelho no chão, vai dar com o bumbum no chão, enfim. Faz parte desse desafio e a gente chegar até o topo do morro e olhar toda aquela paisagem lá de cima e entender a necessidade de preservação ambiental daquela área verde. Quando a gente está lá, é muito evidente que é uma área verde no meio da urbanização. E as famílias, algumas, bem poucas, 99% das nossas famílias são muito parceiras, né? Mas eu percebo que tem a ver com essa lógica da urbanização. Aumentou o número de famílias que não vê sentido em levar as crianças para o meio do mato, como se mato fosse um conceito ruim. Isso já fizeram no passado, para que fazer de novo esse ano? Tanta coisa que vocês têm para fazer, né? Vai se levar pro shopping, se Exato, levar pro né? cinema pra ver, né? Felizmente, assim, o Se leva- perfil de família que nos procura é o perfil que quer parceria numa educação humanizada. Eu acho que as Esse é o famílias, perfil. as famílias que hoje são as famílias que adotaram a Escola da Fazenda como, né, que eu digo assim, que a gente adota também, a família adota, Isso, né? isso. Adota um projeto pedagógico de uma determinada escola, de uma determinada instituição que você entende que combina com o que você tem de propósito, né, e tudo mais. Eu imagino que a maneira, até porque eu já tive a oportunidade de treinar, né, com vocês lá a estrutura de matrículas, né? A maneira como as famílias chegam, são abordadas e são levadas a conhecer a escola, não tem surpresa depois. Isso. Porque fica muito claro já ali, nos primeiros momentos de interação com a família, qual é o jeito que a escola realmente faz, né, as suas, enfim, né, sua rotina. Uhum. Então, assim, acho que tem família que acaba não ficando porque não quer isso, Uhum. né? E para vocês está tudo certo, né? Uhum. Não é uma rejeição, né? Não combina, não A combina. gente já escutou frase assim: vocês são muito queridas, mas a escola é verde demais. Sério mesmo? Nessa ideia de combate ao consumismo, enfim, para que aquela parafernália toda de um penal que abre em 3 camadas? Por que se eu preciso de um lápis de cor? E pequenos detalhes, né? Que a gente percebe que às vezes não é a família quer consumir. Então, tá bom, então realmente tem. Que lindo hoje, a gente tem muitas escolas. Cada escola tem o seu perfil pedagógico. Então, a família deve fazer esse movimento de procurar uma escola que dialogue com a sua identidade de educação. Então, para ter essa parceria. Então, tudo bem
existem outras escolas com outros perfis. Outros perfis. Esse é o perfil E, da e EFAS. você não nota, assim, Maria, você que faz muito atendimento ali com as famílias, ali no primeiro momento, né, você que, vamos dizer assim, inseriu a escola nas redes sociais, né, criando conteúdo, Uhum. narrativas, levando para o público externo a escola da Fazenda. Ao mesmo tempo que a gente vê uma sociedade do consumo, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de estudar um semestre de antropologia, que eu queria muito estudar um conteúdo, e eu digo, eu vou me matricular, vou fazer esse semestre de antropologia para ir no. E uma coisa que valeu muito a pena, não me arrependo em nada, né? Desse período ali que eu estudei que os antropólogos eles estudam justamente o movimento da sociedade ao longo da história da civilização, né? Todos os períodos, né? Como que a humanidade foi construindo as soluções nos períodos históricos. E uma coisa que a antropologia traz é o seguinte: sempre houve um princípio orientador durante todos os períodos da humanidade, né? Então ela já foi mais monoteísta, né? Espiritual monoteísta, focada em um Deus, politeísta, né? Já foi mais, assim, voltada, por exemplo, para o período mesmo de guerras, né? Então sempre teve digamos assim, uma espécie de um Deus, né? Que estava lá sendo o princípio orientador que a humanidade se movimentava. Sabe o que que eu fiquei assustado? Mais assustado? Isso no entendimento de vários antropólogos, tá? O novo Deus da sociedade é o consumo. O consumo substituiu os movimentos que a sociedade teve em outros momentos. Foram bons ou ruins, foram certos ou errados, não é a questão. A questão é que tinha ou uma ideia de uma entidade, se ela existia ou não, né? Mas estava lá, né? Ou conquistas, ou expansões, ou sempre havia, né? O imperador até um ser humano, né? Um ditador, etc, etc, etc. Agora não é nem um deus, ou vários deuses, ou um ser humano, é uma coisa chamada consumo. É um novo Deus da sociedade, né? Daí onde eu quero chegar nisso tudo. Ao mesmo tempo que a gente vê que a sociedade é a sociedade do consumo, que é totalmente contraditória ao que vocês propõem de maneira geral, mas também, no outro lado, não tem aparecido pessoas que querem justamente o contrário, que querem viver esse modo de vida mais consciente, digamos, mais em sintonia com o que a gente está vivendo. Porque há pouco tempo atrás, assim, a gente ia ter que catar essas pessoas com muita dificuldade, Uhum. né? Uma escola beirando que hoje 400 alunos, 300 e poucos, 320. 320 alunos. São 320 famílias que têm que ter esse, esse perfil. Uhum. Há pouco tempo atrás, a gente não ia conseguir achar essas famílias, né? Então, finalizando, tem uma sociedade de consumo muito grande, mas tá surgindo também a turma que não quer. Isso é algo que você consegue visualizar? Eu acho que através das redes sociais ficou mais fácil da gente mostrar o nosso trabalho, né? E de mostrar nossa proposta, enfim, de atrair para a escola pessoas que acreditem nesse perfil pedagógico, né? Eu acho que a EFAS tem um Instagram desde sempre, tem o Facebook desde sempre, né? Mas as redes sociais evoluem, né? E o trabalho de publicação e de divulgação e de mostrar, na verdade, o nosso trabalho de divulgação é mostrar o que acontece na escola. Sem muita firula, sem muito É, ali pirotecnia. na campanha, na fase de campanha de matrícula, a gente tem algumas alterações, é, mas é basicamente isso. A gente mostra o que acontece de verdade ali dentro da escola, dentro e fora, mas, enfim, nas saídas de estudo, nos trabalhos, atividades significativas, semanas temáticas. É, a gente está ali mostrando a pedagogia faz. Então, eu acho que as redes sociais para a EFAS vieram para facilitar também esse filtro de famílias que conhecem a escola nas redes sociais tendem a, a escolher a gente por confiar, acreditar e concordar com esse perfil pedagógico, né? Eu acho que. Mas, às vezes, as pessoas entram e acabam percebendo que talvez não é aquilo mesmo. Às vezes, que não é a escola para minha família, para minha criança, né? Então. Mas eu acredito que sim, que as redes sociais são
uma boa maneira de mostrar o nosso trabalho, de mostrar como que as coisas E funcionam. de encontrar essas pessoas que têm justamente essa identidade, né? A gente sabe hoje, por exemplo, o sul da ilha, ali, todo o entorno do Campeche, mas todo o sul da ilha, né? Ele tá atraindo pessoas de todos os lugares, não só do Brasil, mas do mundo, né? Hoje Uhum. você tem Sim. muita gente vindo de outros locais e realmente não para até pouco tempo, né? Que era uma característica de veraneio, que era de temporada, agora a gente basicamente já tem ali predominantemente moradores fixos e pessoas que estão escolhendo viver mesmo, né? E já Uhum. hoje já é possível você trabalhar no sul da ilha, né? Enfim, as novas formas de profissões Uhum. remotas e tudo mais. Tem gente de outros países, né? E parece que às vezes é mais fácil, desculpem, é mais fácil você mostrar para pessoas de fora o quanto que aquilo ali é significativo e faz sentido, do que às vezes uma pessoa tão perto da gente, né? Uhum. Parece que a pessoa de fora dá mais valor, fica mais encantada, mais impactada, né, do que alguém que tá ali do lado, né? Uhum. Não sei se vocês percebem isso, mas às vezes parece que assim fica muito claro, assim, poxa, por que que uma pessoa de tão longe consegue ter sensibilidade de ver, né, o valor disso e alguém que tá aqui do lado às vezes não percebe, né? É, Então acho que é muita questão também de outras vivências, outras experiências, né? é. E é isso, a família precisa, não só acreditar e concordar, mas ela precisa, de uma certa forma, viver também de uma forma que seja coerente com o que a criança vai viver na escola. Então, a gente entende, como tu falou, as pessoas estão no mundo do consumo, estão no mundo da superficialidade, estão no mundo do descarte, né? E precisa assumir um compromisso junto conosco ali, né? Essa questão que Uhum. a professora Karine apontou muito bem do material que a criança traz para a escola. Nós somos muito chatos com relação a isso, né? O material didático, ele não é enfeite, ele não é brinquedo. Ele não precisa ter eh, brilho, purpurina, não precisa ter peças, que sejam para desnecessárias, né. Então a gente insiste nisso, né. Simplicidade, simplicidade. A roupa pode ser simples, o calçado pode ser simples, a roupa pode ser reutilizada. Então a gente tem, isso o tempo todo na nossa escola, né. Doe o seu uniforme, doe o seu livro. Troque com seu colega, troque aquilo que você não vai usar mais por uma coisa que você está precisando ao invés de ir lá e comprar um novo. E a gente faz isso o tempo todo. Isso às vezes cansa algumas famílias, é verdade, né? Porque a gente fica insistindo, teimando e tal. E aí os estudantes também levam isso para casa. Eu imagino que deve incomodar em casa também com algumas coisas. Então, de fato, a família precisa também de uma boa dose de viver daquela forma, ou pelo menos aceitar aquele estilo de educação, que é a educação que a gente está oferecendo para as crianças, e tentar incorporar isso no seu dia a dia. E não é uma coisa simples, porque todo o resto puxa para o outro lado. Toda a mídia puxa para o outro lado, né? Então, às vezes isso gera um conflito. E isso, às vezes, é um conflito que acaba, muitas vezes, né, algumas vezes, resultando na saída da criança da escola, porque fica difícil mesmo de administrar para a família. Então, mas isso é compreensível. Por isso que a gente faz, né, lá desde o começo, na nossa pré-entrevista, já uma prévia do que é a escola, né? Quando a família, antes mesmo de fazer a visita para conhecer a escola fisicamente, ela já tem essa pré-entrevista virtual, onde a gente já dá ali um pouco a linha do que é o trabalho da escola e pergunta para a família se ela concorda com isso, se ela entende, né, e Uhum. tal. Então a família já vem para a visita mais ou menos preparada. Quando chega na visita, claro, a gente já entrega, né, mostra o funcionamento, a visita é feita com a escola em funcionamento, mostrando o que está acontecendo, né, e tal. Então, e depois uma conversa mais reservada, onde a gente já explica como é que é o funcionamento da escola e tal. E aí a família já faz essa autorreflexão. Então, como tu falou, não tem surpresa. Mas ainda assim, às vezes o dia a dia se revela um pouco mais complexo do que aquilo que foi apresentado, por causa da nossa prática pedagógica cotidiana, que precisa de Uhum. engajamento, precisa de compromisso, É diferente, né? né? É diferente porque, na verdade, assim, quando você propõe uma atividade,
e quando você tem esse entendimento de que aquilo realmente tem que fazer sentido e gerar resultado, o que para mim tá claro, que é um ponto que eu gostaria muito, muito de a gente explorar agora, que eu sou extremamente fã, né, também, que é um modelo de avaliação de vocês, Uhum. né? Porque quando você não foca na avaliação métrica, número por número, Uhum. né, e você, na verdade, se concentra no desenvolvimento e medindo as habilidades e competências a partir de um projeto mais amplo, com várias etapas de verificação, e que não se resulta apenas numa prova específica, em que o aluno hoje, decorando e se esforçando, ele consegue tirar um 7, um 8 amanhã, é, é revolucionário também, Uhum. né? Então, assim, como que vocês chegaram, até para quem está nos acompanhando entender, como é que é o método de avaliação de vocês hoje, como é que é até a classificação das notas, né? Porque Uhum. não é bimestral nem trimestral, Agora é semestral. que é difícil de muita gente entender, inclusive. Lá a gente é fruto do avanço docente nesse campo progressista, né? E a gente teve a sorte de acompanhar o período da redemocratização do Brasil e o movimento docente foi muito vanguarda nisso. E aí, então, década de 80, tiveram muitas reformas curriculares que vai eclodir ali na década de 90 nos PCNs, né? O Parâmetro Curricular Nacional. E os PCNs traziam objetivos pedagógicos, era bastante revolucionária à época, que era uma ideia de ciclo, né? De não encerrar em um ano letivo, de ter tempo de maturar mais do que um ano, enfim, mas ele trazia objetivos para serem alcançados naquele ciclo. E quando a gente se colocou para estudar com profundidade aquilo, fez muito sentido para nós, né? Então, isso a gente está lá, 98, 99. Em 2000, a gente implementou isso. Nós, a partir da prática que a gente tinha ali, mais esses objetivos pedagógicos dos parâmetros curriculares, para reestruturar o nosso currículo, né? E a gente começou a explorar isso com os estudantes. Qual era o objetivo geral? Então, ao invés de dizer fração é um conteúdo do quinto ano, é o que é classificar fração, o que é comparar fração, o que é transformar número decimal em fração. Então, a gente foi, aquele que era um grande objetivo, a gente foi desmontando em objetivos pequeninhos para os estudantes entenderem o que eles tinham que fazer para expressar que eles tinham aprendido, porque o aprendizado é uma função cognitiva interior. Não há como o outro ver, o outro professor ou professora, sem que você expresse aquilo que você domina, né? Na medida que a gente foi fazendo esse movimento e foi sendo realmente revolucionário na relação dos estudantes com o conhecimento, a gente só foi aprimorando, né? Então, 25 anos depois, a gente tem um detalhamento da nossa estrutura curricular, e aí nós chamamos de indicadores de avaliação, e aí cada palavra é carregada de significado. Então, o indicador, ele indica aonde você deve ir, né? O indicador de avaliação sempre tem um verbo de ação, por vezes mais do que um, que é aquilo que você precisa fazer para o professor ou para a professora entender se você dominou e os conceitos centrais sobre o qual você vai fazer algo. Então, eu posso classificar, que é uma ação, classificar fração, a fração é o conceito, ou eu posso classificar animais invertebrados. Então, o estudante entender que há uma ação concreta que eu devo fazer e um conceito esperado que eu expresse domínio, né? Então, da educação infantil ao nono ano, em todas as áreas de conhecimento, tem uma lista de indicadores que no início do ano já está no sistema acadêmico, a família tem acesso, está impresso na parede da sala de aula e é explorado com os estudantes a cada bloco de aulas. Então, nós vamos abrir o indicador tal, o professor ou a professora escreve no quadro, ou então pede para alguém ler que a lista está na parede, né? Ou estamos fechando o indicador tal, então vamos ter aquilo que a gente fez, aquela atividade que a gente fez semana passada, era para investigar, porque nem sempre a avaliação precisa ser anunciada. Então, você fez um exercício e aí depois retoma com os estudantes, nós avaliamos aquele indicador e percebi que parte da turma não dominou, por isso que a gente está retomando, né? Então, é um processo contínuo. No entanto, a gente defende para a formação dos estudantes o momento da avaliação formal. Então, é algo que eles
precisam entender que em vários momentos da vida isso vai acontecer. Como no Enem, Ou no eu mostro vestibular, agora, futuramente, ou e às vezes processo. no processar da vida. Sim, Eu sim. estou fazendo um diálogo com alguém vizinho meu. É aquele momento que eu tenho para deixar claro qual é a minha intenção. Então, em vários momentos da vida real, é agora, não tem o depois, né? Ou, dependendo do que eu fizer agora, tem consequências bastante ruins, né? Ou consequências excelentes. Então, essa questão do pontual, que é outra dificuldade que a gente tem com as famílias, porque como a gente fala, esse é o grande diferencial de ser processual. Isso é muito diferente de várias escolas. Então, isso atrai a atenção das famílias. Aí, quando a família se depara com uma avaliação pontual, acha que é contradição, acha que é incoerente com o processo. E aí a gente entra de novo para explicar que não, faz parte do processo. A questão é que aquela avaliação pontual ela não é única e ela não vai para a gaveta para depois somar e ter média final. Então, nós temos palavras que são os níveis de apropriação. O melhor nível de apropriação é o integral. Nós somos uma escola integral. A gente está migrando para o ensino integral. Então, essa ideia da palavra integral, o inteiro, as crianças trazem isso do cotidiano: leite integral, arroz integral, pão integral. Sabem, já têm um conhecimento prévio para dar, carregar essa palavra de significado. O satisfatório, com a ideia de estou satisfeito, né? Não estou estufado, estou satisfeito. As crianças têm condições de compreender isso. O adulto que vem só da lógica numérica, média numérica, que tem dificuldade de compreender. As crianças não têm Então, dificuldade o de maior compreender. desafio de vocês em relação a esse método completamente próprio, né, através de referências e Uhum. semestral, as crianças dominam bem, Sim, mas os pais as geralmente têm famílias, uma sim. dificuldade, que eles querem um 10, um 9, um Eles 8. querem que a gente explique. Afinal, satisfatório significa quanto? Mas aí, quanto que ele precisa de nota? Porque a gente também investe muito porque o estudante aprenda. Mas nós queremos que eles aprendam. E se encerrou o semestre e a criança não expressou o conhecimento suficiente, há um período em que quem está bem, quem tem satisfatório integral, não precisaria frequentar a aula, mesmo que é um direito, pode frequentar a Uhum. aula, mas não precisa. Mas os estudantes que estão abaixo do nível satisfatório devem frequentar a Que é a aula, recuperação que é um período obrigatória. de revisão para depois das avaliações, né? E aí a família fica indignada, porque o coleguinha saiu de férias e a minha criança está de castigo. E quando a gente diz é um benefício, é a oportunidade de aprender. Ah, então quanto que precisa tirar na avaliação, né? Não tem que tirar nada, tem que pôr, né? Não é para tirar coisa alguma, é para colocar conhecimento, é para. Então é muito difícil o adulto trocar as noções conceituais. Então, eles querem aquilo que já traz na consciência do adulto, colar com a palavra que a gente está colocando. Ah, então o integral é 10. Ah, e Não, o ainda integral é insistem. o inteiro. E aí depende do indicador. Tá, mas se ele tiver 5, vamos supor, uma lista de 8 indicadores de matemática. Se ele tirar 5 integrais, tá bom. Depende do texto do indicador. Porque às vezes a gente desmembrou. Vamos nos manter no exemplo da fração. Classificar fração e comparar a fração, converter fração é bastante simples. Operação com fração é extremamente complexo. Então, eu tenho 3 indicadores simples, classificar, comparar e converter, e eu tenho um extremamente complexo, que é fazer a operação. Se eu tiver abaixo de satisfatório nesse, eu vou ficar em recuperação, mas eu posso ter satisfatório nos outros 3. Aí a família não entende, mas eram 4, 3 ele está bem, por que ficou em recuperação? Porque esse conhecimento é central, ele precisa dominar a operação com fração, e isso está explícito no texto do indicador. E aí a família trabalha com quantidades, mas tem 3 bom aqui e um não. Que maldade, né? Não, é um conhecimento extremamente E há quanto valioso, a tempo que criança vocês tem que estão ter. trabalhando com essa estrutura? 25 anos. Há 25 Há anos 25 anos. A gente tá começou em dentro desse. 2000. Em 2000 já eram os indicadores de avaliação, né? Eu achei que era uma E coisa recente, assim. não, 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 tem uma trajetória. Então, que é outra coisa que antigamente fazia muito sentido para as famílias, que a gente dizia, uma trajetória longa, né? Hoje a gente tem escutado de alguns, então está na hora de mudar. Se vocês fazem isso há 25 anos, está na hora de mudar.
Enfim, são novos tempos, como tu Sei. estavas antes questionando a Maria sobre isso, né? Esse novo perfil de famílias, que tudo tem que ser para ontem, e se eu não compreendi, Vocês não muda. escolheram fazer uma escola muito difícil, não? Do ponto de vista do convencimento com as famílias? Né? Eu digo assim, porque, vamos lá, né? É, considerando o belíssimo espaço que vocês têm, até a posição, né, de entrada e saída fácil hoje ali, vocês são perto da Uhum, rodovia e tudo uhum, mais, a escola tem hoje condições de espaço, né, para bater aí 500 alunos e etc e tal. Mas assim, vocês escolheram, digamos assim, uma via difícil, hein? Porque assim, é uma escola em que realmente assim, ela quer muito estar é, é, comprometida com o que ela trouxe lá no seu uhum, texto, né? Tá lá uhum. na defesa, ou seja, não é bonito só por bonito, não tá só no site Isso. ou nas redes sociais. Sala Verde não é uma certificação que se ganhou, ó, legal, né? Não. Hum, A Sala Verde vai existir de verdade na prática, né? As famílias que vão adotar a Escola da Fazenda vão realmente viver a nossa proposta pedagógica. O método de avaliação é muito diferente de tudo que eu conheço, né? E eu gosto muito, certo? Porque, assim, hoje eu tô vendo muitas crianças, tá? Não tô falando de pré-adolescente e adolescente. uhum, São crianças já num sistema de ansiedade, de crises, em função de avaliações. Hoje você tem, assim, por exemplo, ali, já quinto ano, sexto ano nem se fala, né? Mas, assim, uhum, já no quinto ano, quarto ano, quinto ano, 4 avaliações na semana, entende? As crianças, assim, já numa estafa, numa uhum. exaustão imensa, né? E aí eu fico me questionando, porque eu não sou educador, assim, da pedagogia, né? Eu sou alguém que vive, trabalha na educação, mas eu não tenho as habilidades nem a competência técnica que vocês têm. Mas mesmo assim, como observador, eu fico pensando assim, pô, será que uma criança ali de 9, 10 anos de idade, ela deveria estar vivendo essa pressão toda, né? É mais difícil, sim, né? Tu tens toda a razão. É mais difícil fazer avaliação desse jeito, né? É muito mais fácil fazer uma semana de provas no final de cada trimestre, atribuir uma nota para cada disciplina, que não diz nada. Uhum. O que significa 7 em português? É bem diferente de eu cheguei apenas no momento de fazer um texto narrativo, né? Ali eu sei onde eu tenho que mudar. 7 em português, 6 em português não me diz nada. Até porque Então é mais se como colar, por exemplo, se ele conseguiu sozinho uma avaliação de 10 questões, ele conseguiu por competência própria resolver 4, mas conseguiu de um jeito ou de outro colar mais 2 ou 3 Uhum, no modelo ABCDE, né? uhum, Olhou o X lá do colega, a uhum. colega lá é boa, eu sei que ela é boa aham. em língua portuguesa, o meu 7 não significa de fato uma Pois métrica é, de que eu tenho 70% de é. condição naquela matéria, né? Então, assim, o trabalho de um professor, de uma coordenadora que tem por trás de um sistema de avaliação desse, ela é, assim, descomunalmente maior, né, Uhum. do que um sistema mais simples, mais tradicional. Mas é aquilo que a gente acredita. É muito mais fácil a gente montar uma amostra de trabalhos no final do ano cheia de isopor e papéis coloridos e balões e não sei o quê. É muito mais difícil fazer uma amostra de trabalhos no final do ano com materiais reciclados, reaproveitados, reutilizando, inclusive, materiais da amostra de trabalhos do ano anterior. Então, dá muito mais trabalho, inclusive para montar uma coisa esteticamente bonita e apresentável, usando ferramentas, equipamentos, materiais mais simples e reutilizados. Seria muito mais simples a gente gastar aí uma quantidade comprando EVA, Uhum. isopor, balão, sei lá o Hum. que mais que se faz por aí, e deixar uma coisa bonita, encantadora aos olhos e tal, e sem conteúdo, né. E depois E termina a mostra e no dia seguinte, à frente da escola, é um é conjunto de sacos de lixo, né. imenso, né. É. Então é isso, assim, hoje quando uma família chega na escola para conhecer em fevereiro ou em janeiro, o que está nos murais da escola é material da mostra de trabalhos do ano anterior. E só São para deixar claro, não é o mesmo trabalho, que as pessoas Uhum, entendam, né. é, uhum, São materiais uhum, que estiveram
que estiveram presentes na nos amostra e que traduz. são significativos para a proposta da escola. Este é o material que é usado para decoração da escola para receber as famílias e estudantes no ano seguinte, Ah, tá. né? Sim. Uhum. Então, é isso, assim, a gente não produz uma decoração festiva, a gente reutiliza o material. É claro que isso dá mais trabalho. Tem que Então, tu tá guardar. certo, a gente escolheu o jeito mais difícil de fazer as coisas. Mas, de novo, a gente escolheu fazer a escola dessa forma porque é desta forma que a gente entende que a escola deve ser. A escola, se ela não é, ela em si, na sua existência, o reflexo daquilo que a gente quer para a sociedade, ela não faz sentido. Então, né, aquilo que eu falei no começo, o dia a dia da escola, a gestão, o funcionamento, a relação com as pessoas. Hoje, os nossos trabalhadores podem escolher entre ir para a escola com o próprio veículo, claro, usar o transporte coletivo ou usar a bicicleta, sem perda do benefício do que seria o Vale Transporte, porque o Vale Transporte é convertido em manutenção da bicicleta. E isso impacta muito, muito, muito para o ambiente. Uhum. Porque o trabalhador, oficialmente, se ele tem direito, ou ele usa o transporte coletivo, ou ele perde o direito ao Vale Transporte. Na nossa escola, ele não perde. Ele pode optar por usar uma bicicleta para vir trabalhar. E a escola converte o Vale Transporte na manutenção da bicicleta daquele trabalhador. Então, se todas as empresas fazem isso, qual é a diferença para o nosso planeta, para o nosso trânsito, para a vida do dia a dia, inclusive das pessoas que andam de carro? Uhum. Porque uma bicicleta na rua é um carro a menos na pista. E aí a pessoa que anda, que é obrigatório, que precisa de carro porque não tem outra opção, ou porque mora muito longe, ou porque não tem o transporte coletivo ali, ela pode se beneficiar daquela pessoa que está usando o transporte coletivo e daquela pessoa que está usando a bicicleta. Então a escola precisa, no seu dia a dia, na sua prática pedagógica e na sua prática administrativa e financeira, incorporar também isso, essas práticas. Ela precisa ser aquilo que ela quer ensinar, para fazer E sentido. Por assim, isso que a gente escolheu o jeito mais difícil, e aí eu Anderson. te pergunto assim, então, eu vou perguntar para cada um de vocês a mesma pergunta, mas vou aproveitar que a fala tá contigo. Quando que fica claro para ti, assim, olhando para trás, né, 31 anos de escola e assim, eu já vivi com vocês vários momentos, né? Eu nunca vou esquecer, eu conto isso também em alguns cases, quando nós fomos almoçar no dia da jornada de matrículas e que o restaurante nós fomos almoçar veio servir, primeiro vocês pediram suco natural, né? Aí eu não peguei a minha Coca-Cola. Aí depois, né, o garçom veio e serviu com copos plásticos, né? Aí a Maria pediu pra substituir, trocar, senão nós não íamos tomar a bebida. E eles tiveram que ir lá e abrir o armário, pegar os copos de vidro, porque estavam fechados, né? Quando você mencionou sobre um material que a gente usa aqui, né? Até ó, fiz bastante meu dever de casa, ó, reduzi bastante a minha pegada aqui. Aí você até, né, gentilmente, né, trouxe uma observação. Então, assim, nas poucas interações que nós tivemos, né, que nós não estamos diariamente, nem semanalmente juntos, mas toda vez que eu tenho uma interação com vocês, eu tenho um aprendizado. Eu lembro de um aspecto. Inclusive, eu mudei até as apostilas lá, né, Uhum. do uso frente e verso. Fiz muitas mudanças baseado nisso, né? É claro que para gente que não tem a mentalidade de vocês e a evolução que vocês já tiveram dentro desse conceito, a distância é muito grande entre vários hábitos meus e os de vocês, né? Mas assim, tem impacto, né? Isso que eu gostaria que você soubesse, assim, ó, tem, né? Quem encosta um pouquinho em vocês sai de lá com algum ganho, né? Por isso que eu imagino que as crianças em casa devem ser verdadeiros ativistas, né? Eu espero. Né? E são, e dá para ver. A gente percebe assim claramente que é um alunado que realmente se identifica com aquilo ali. Mas assim, a pergunta é quando, né? Já mais indo para o nosso encerramento aqui, mas quando que tu olha assim para tudo isso e diz assim, ó, faz sentido e eu vou continuar, mesmo. E aí nós estamos falando, quando você vai, por exemplo, pra uma feira como a Bet Educar, você não encontra quase nada lá que combina com a escola de vocês, É. né? Quando você olha as grandes mudanças da estrutura que faz os colégios serem competitivos, modernos e crescer e aquilo, né? Etc e tal, comercialmente, né? Uhum. Economicamente se tornarem potências e tudo mais, você não consegue encontrar em muitos lugares
essas respostas, esse suporte, esses apoios que sustentem, né? Ó, eu tenho uma solução que combina com a escola da fazenda, né? Muita coisa vocês criam e constroem sozinhos, né? Então eu vejo assim, dentro do ponto de vista mercado, Uhum. é muito solitário. É. Se a gente considerar o que escolas que são amigas, né, parceiras Uhum. nossas, têm de suporte e apoio, principalmente dos grandes grupos econômicos, né? Mas e quando tu olha pra tudo isso e se vê, né, porque tu não deixa de frequentar, tu não deixa de estar, tu não deixa de ir na Bet, não deixa de ir nos encontros do Cinep, em Uhum. formações, cursos, eventos, seminários, vocês estão em todos, Uhum. né? Eu Uhum. sempre vejo lá na fotinha, presente de vocês, na lista de presença. Vocês buscam, né? Mas quando tu chega assim, ó, eu não vou largar, eu não vou abandonar. O que que tu encontra assim de resposta que é o teu é, não vai falar a família não vale, tá? Porque se eu dizer pra mim ver todos os teus filhos hoje, as tuas irmãs, ver a família na escola feliz e todo mundo trabalhando feliz, tudo bem. Mas assim, além do porque a família tu já tinha, Uhum. né, alcançado, vamos dizer esse poder de ação, né? Mas em que momento tu diz assim, vale muito a pena. O tempo todo, Anderson. Basta andar pela escola e ver as coisas acontecendo lá dentro. Ver os estudantes numa produção coletiva, ver os estudantes com a mão na massa, ver os estudantes engajados nesse trabalho, né? Ver os estudantes, um dizendo para o outro lá no refeitório: come até o final, não vai jogar fora esse resto de comida, né? Ou ali no momento de se servir, né? A equipe toda pega só o que for comer. Depois, se for preciso, pega mais, né? O tempo todo. Ou, né, na hora de. Ontem eu encontrei um grupo de estudantes fazendo um trabalho coletivo na frente da biblioteca, numa folha de papel craft, que do outro lado já tinha um trabalho feito. Elas estavam reutilizando uma folha que é aquele papel Uhum, craft uhum. amarelo e tal, e de um lado já tinha um trabalho feito, né? E isso é muito incomum, né? Muito, muito. Muito incomum, né? Então a gente vê isso o tempo todo, ou no intervalo da escola. Ontem também, coincidentemente, no intervalo, eu vi um pequenininho do 4º ano ensinando os meninos do 9º ano as regras do ping-pong, né? A interação deles ali, jogando, e um outro grupinho lá, de meninos fazendo comidinha com terra na casinha da árvore. Então, assim, a gente vê as coisas acontecendo na escola e é isso que nos move, né? O resultado no nosso dia a dia é ver as coisas acontecendo ali, ver a fala dos estudantes no momento de apresentação de trabalho, a fala dos nossos estudantes na mostra de trabalhos. É uma coisa fantástica. Os estudantes constroem a mostra inteira, montam naquela semana, e eles têm o compromisso de estar lá à frente do seu trabalho, e quando o visitante chega, eles têm que explicar o seu trabalho, dizer o sentido daquilo. E ouvir a fala desses estudantes, e ouvir os estudantes falando na Semana da Astronomia para os pequenininhos, de onde veio esse planeta, como surgiu o universo, como surgiu a vida na Terra. Isso é que nos move, né? O nosso dia a dia na escola, com os nossos estudantes, com a nossa equipe, as ideias da equipe nos momentos de planejamento, as coisas que surgem, é isso que nos move, E né? aí agora eu te dou o direito de você entrar nessa partezinha rapidinho. Aí quando você olha os filhos acreditando e inseridos no processo como profissionais, né? Aí acho que deve dar É, mais sentido, né? é maravilhoso, né? Tá Estar a com essa Maria, nova. tá o O Pedro? Pedro. Pedro, João, a Tuane, Ana Rosa, filha da nossa filhas da nossa outra irmã, Também estão? também estão trabalhando lá. Daqui a pouco chega a Laura também, a da Karine. Então, Pequenininha? assim, 17 anos. É 17? então nós temos, né, já um grupo grande da família, já da segunda geração. Que tá chegando ali, A terceira, né, na verdade, porque a nossa mãe estava lá no no começo, começo. né? E envolvida e chegando e trabalhando. E isso tem um lado assustador, porque a gente sabe a carga de Ah, trabalho que é, o sim. desgaste que é, né? O preço que a gente paga para manter esse trabalho que a gente acredita, né? Então a gente sabe que tem um preço alto, né, para nossa saúde, para nossa
convivência familiar, para a nossa vida pessoal. Então, por esse lado, eu fico um pouco apreensiva, né, quando eu penso nisso. Mas, por outro lado, é fantástico entender que eles compreenderam o sentido do que nós estamos fazendo, o significado do que nós estamos fazendo. Tá claro para eles que não é simples, né? Tá muito claro que é uma luta diária, porque, de novo, a gente não se rende ao lugar comum, a gente não se rende à moda, a gente não se rende às propostas dos grandes eventos, né? Só porque tá na moda. Vou pegar aqui e fazer um recorte. Quando foi apresentado para nós na BET e depois a pessoa nos procurou lá na escola, um material didático para tratar, fazer ensino maker na escola, a gente achou graça, porque a nossa escola é maker desde sempre, quer dizer, as crianças sempre fizeram as coisas acontecer lá dentro, né? Então a gente acha espantoso, assim. Não, Então, e aproveitando só isso, só que o maker deve vir um monte de plástico, um plástico. monte enfim, alguns materiais que até permanecem, né, com o Hum, tempo, mas outros depois você tem que descartar, porque a utilização é, ela causa depreciação, enfim, de é. novo consumo, né? Exato. Maker é botar o resíduo orgânico no galinheiro, pegar e fazer humus, depois plantar na horta, pegar a alface e Sim, fazer salada, comer e depois levar o resto de novo para as galinhas, sim. né? Então, é isso. Então, mas a gente se segura para não se render aos Uhum. modismos, né? Para não se render ao espetacular, É, que, né? e às vezes até Isso. econômico, né? Porque E, também é financeiramente mais atraente você, por exemplo, adotar situações que são espetaculares, como você disse, né? uhum, Só que daí o que que acontece, né? é, Hoje você consegue, por exemplo, empacotar uma escola e tornar ela quase que uma Disney. é, Mas quanto material vai ali, né? Além de exato. caro e de material que. E não, aí a E pra gente quê, né? perde a identidade, Perde, né? é, Então a exato. escola mantém a propriedade. Nós temos que construir diariamente as nossas tecnologias, né? Então todas essas tecnologias a gente aprendeu fazendo, né? E hoje vai passando isso adiante, porque para funcionar desse jeito a gente tem que ter tecnologia própria, Uhum. né? E não estou falando de tecnologia Não, sim, não. estou falando da nossa tecnologia pedagógica, né? Isso. Que a gente precisou construir fazendo e a cada ano a gente precisa se reinventar e aprimorar essas tecnologias, porque como tu falou, né, elas não existem por aí no mercado para serem compradas, a gente precisa fazer. Então eu vejo com um pouco de susto, mas vejo que com alegria de que apesar disso tudo, de toda essa trabalheira, de todo esse desgaste, né, ainda assim eles estão ali e vão, e se propõem a seguir esse Sim. trabalho, justamente porque ali eles foram educados e ali eles compreenderam o significado Que é do um que a que é um gente le faz que é uma ali. escola com essa entrega e com essa Uhum, estrutura, é um legado, né. é. E aí, Maria, vamos manter você é a geração, que tá aí pra manter essa pegada, né. E te faz sentido pra ti, que uma escola como essa continue, né. A gente, claro, por uma questão uma série de situações que merecem o respeito, a gente não vai citar aqui, né, mas a gente sabe que a escola já foi convidada por ser referência para algumas situações e sentou em grandes mesas já, né, em grandes situações, em determinados momentos, né, enfim, a escola foi chamada, porque foi apontada como uma escola realmente quase que única, né, na sua entrega e tive a oportunidade, né, de conhecer, né, alguns desses convites que vocês receberam no mercado. Então a escola ela tem, né, já um olhar diferente, em uma escola de pequeno porte, né, mas uma escola que realmente é distinta, né, nesse sentido. Você vê a manutenção disso, tá em tuas mãos. Eu não vejo outra alternativa senão a manutenção dessa escola que é linda em todos os sentidos possíveis, fisicamente, a proposta, a equipe que a gente tem é maravilhosa, os estudantes muito parceiros, muito engajados. E a gente vê quando a gente recebe adultos na escola, de diferentes setores, às vezes famílias ou fornecedores, enfim, a gente escuta, nossa, eu queria ter estudado nessa escola. E eu me sinto muito privilegiada, né, de poder dizer que eu estudei nessa escola. Eu cresci na escola da fazenda, desde bebê, quando a escola No ainda colo.
quando a escola ainda tinha essa faixa etária de bebê de meses de idade, né? Até o 9º ano. E voltei para trabalhar, né? No início é muita incerteza, será que é aqui? Será que será que eu aguento, né? Porque educador é desafiado todo dia, né? Sim. Não é só pela condição de família, dos nossos desafios específicos da EFAS, mas porque trabalhar na educação é desafiador todos os dias, né? E hoje eu tô plenamente convicta de que não vou desistir, né? De que eu quero continuar na educação, quero continuar trabalhando na Escola da Fazenda, quero continuar observando no dia a dia os sucesso, né? Que a gente vê sucesso realmente ali na transformação de um estudante, né? Que às vezes chega na escola e não quer plantar, não quer botar a mão na terra, né? Porque nunca fez isso, porque é estranho pegar uma sementinha, encher o copinho de terra e colocar. Mas aí no final do ano ele tá catando minhoca na composteira ou na terra, na horta, né? Então são evoluções pequenininhas como essa que às vezes parecem insignificantes para algumas pessoas, mas que pra gente brilha os olhos, né? É por Sim. isso que a gente tá lá, são essas pequenas transformações que fazem a gente ver que vale a pena sim, né? Que tá que seguir lutando pela educação e por essa educação que a Escola da Fazenda promove, né? Com uma equipe que que a gente tem parceiros ali na equipe, né? Professores de muito tempo, então que já fazem quase parte da família também. E é muito legal fazer parte disso, muito enriquecedor também. Trabalhar todo dia com o professor é muito massa. Sim. Então a Escola A da gente aprende Fazenda o tempo todo. tem continuidade. E Tem pelo jeito que a futuro. Maria tá comentando, tá preparada para enfrentar os novos desafios da sociedade e manter viva essa ideia. E encerrando, professora Karine, e do ponto de vista pedagógico, né? Quando que você sente assim, ó, estamos no caminho certo? É isso, né? Uhum. Claro que sempre tem atualizações, sempre Uhum. tem, Uhum. né? Enfim, né? Novos aprendizados. Nós mesmos aprendemos o tempo todo, né? Mas e pra ti, quando fica claro assim, uau, A gente tem um evento, né, queria destacar também, a gente sabe que é bastante peculiar, que é o Encontro de Egressos. Anualmente, a nossa primeira turma da antiga 8ª série formou em 2003. Então, em 2004, já foi 21 anos, 2004 a gente, como tínhamos um forte vínculo afetivo com as crianças e sabíamos que a nossa escola era diferenciada e o receio das famílias de para onde vão no ensino médio, a gente convidou eles para voltar, era uma turminha muito pequenininha, e fizemos nosso primeiro encontro foi de noite, numa quinta-feira, que era a nossa noite de reunião, um lanchinho e convidar eles e as famílias que quisessem, enfim, e tivemos o nosso primeiro encontro, e o depoimento deles foi muito lindo, assim, né, o que tinha sido de diferente, o que chamou atenção, e aí foi muito belo, a gente marcou no ano seguinte, e aí convidou os estudantes que estavam naquela 8ª série que iam se formar para ouvir esses estudantes. E aí foi mais lindo ainda. E aí, claro que a gente fez no outro ano, e fez no outro ano, e foi crescendo, né. Então, para te dar um marco, assim, numérico, a gente, claro, não fez na pandemia, não fez 21, a gente foi muito criterioso com os cuidados com a Covid, levou aquele ano ainda intercalado, e em 2022 nós fomos tirar a máscara em setembro de 2022, que a gente faz uma pedalada no Dia Mundial Sem Carros, então foi o marco simbólico do joga a máscara, né? Lá em 22. Então a gente voltou a fazer o encontro de egressos em 23, então ficou 20, 21 e 22, 3 anos sem fazer. Em 23, com quase nada de divulgação, a gente teve 73 ex-estudantes na escola para falar para o atual 9º ano por onde tinham andado. Então, enfim, nesses 20 e tantos anos, os estudantes já casaram, já tiveram filhos, já Já tem filho na separaram, já escola. temos filhos na escola. Então, além disso tudo que as meninas trouxeram, isso é algo muito relevante. A gente ouvir de estudantes que no ensino médio percebem a diferença com outros colegas de classe da base que eles tiveram na EFAS. E eles aprenderam a pensar, né? A grande maioria volta porque quer nos dizer isso, né? Todas as vezes que vocês me puxaram a orelha fez diferença, professora. Quando a gente estava aqui a gente não entende, mas depois que a gente sai que cai a ficha.
Então, isso também é matéria para a gente conversar com os nossos profissionais, né? Porque é normal ali desse período da adolescência, da constituição da autoimagem, a negação dos adultos, porque é para ter o diferencial, né? Eu me aproprio do que é, confrontando com o que não é, né? Então, às vezes, é no 9º ano que a gente quer que eles nos amem de paixão, porque eles vão nos deixar, e é o período que eles precisam dizer: não preciso de vocês, porque agora eu vou para o ensino médio, né? Então, é uma Sensacional. contradição que os professores vivem. E quando esses mesmos professores escutam no encontro de egressos o depoimento dos estudantes que saíram, a gente entende que as sementes que a gente plantou, elas vingam, né? Elas vão adiante. Então, é isso. Hoje a gente já tem filhos de ex-estudantes na escola. Então, para mim, isso é um marco muito relevante, né? E como é um encontro de egressos, a gente também convida esses professores que saíram. A nossa escola já entregou para as universidades muitos professores que saíram da IFAS para fazer mestrado, que do mestrado engataram no doutorado, que trabalharam na IFAS e hoje são professores universitários, que conseguiram passar em concursos fora daqui. Então, também a nossa formação interna, ela qualifica muito os nossos profissionais e eles acabam alçando outras circunstâncias. Aí voltam também no encontro de egressos, fazem esses depoimentos, que também a escola marcou a sua trajetória profissional, né? Então, ouvir esses depoimentos entusiasma muito, né? Então, além do cotidiano que a gente está ali, porque às vezes, se você está no olho do furacão, você nem consegue olhar com a beleza. Então, o encontro de egressos, a mim, é o momento que a gente olha a escola com distanciamento, né? Ao longo desses anos, e às vezes estudante que ficou 5 anos sem aparecer, aparece porque está com saudade de contar a sua trajetória, enfim, né? Muitos professores, né, como a gente já teve vários estudantes, né, na graduação, eles adoram voltar e dizer: escolhi ser professor. Tentei outra coisa porque a família tinha dito, fui fazer isso e aquilo, mas agora me encontrei na licenciatura. Então, isso também é muito belo, né, de a gente saber que ter vivido aqueles anos ali conosco ajudou essa pessoa a se tornar mais humana, né, Sem porque a dúvida. gente nasce com potencial, mas a gente se torna humano na medida em que se apropria da cultura humana, né? Então, a gente deu a nossa contribuição nessa estrada longa, a gente botou uma pedrinha. Tem um passo seguro que eles podem dar nesse chão de vida. E acho que a escola da Fazenda consegue deixar um marco mesmo, né? Porque ela é bem diferente, né? Então, assim, ela deixa uma contribuição. Quando você convive, né? Como eu disse, eu convivo muito profissionalmente ali, né? Pontuar as nossas relações, né? Mas ainda a gente consegue sempre sair com uma coisinha, com um aprendizado. Tanto imagina quem tá lá desde pequeno, né? Ou por um determinado período, né? 200 dias letivo ou menos, professores, funcionários, famílias, né? Fornecedores, né? Quem tá no ecossistema de vocês acaba sendo, né? Uhum. É por isso, diretora, que nós gostaríamos de entregar aqui uma pequena homenagem, nosso reconhecimento, tá? À Escola da Que Fazenda, bonito! tá bom? Por vocês terem essa contribuição para a educação no estado de Santa Catarina, por terem aceitado o nosso convite de vir aqui contar a história, né, da EFAS, né, também conhecida, né? EFAS, né, o nome para a Escola da Fazenda. Por tudo que vocês significam para a educação do nosso estado, né? Especialmente, claro, as comunidades que vocês atingem inicialmente, mas assim, né? Vocês fazem educação não só para vocês, não só para a clientela base, mas estão sempre abertas a colaborar também com outros, né? Então, a gente deseja muito sucesso, tá certo? Estão muito bem, né? Também agora com a nova geração, né? Novas formas, né? De apoiar, de comunicar e de fazer também a gestão das coisas, né? E a gente vê, assim, também um respeito muito grande. Não é fácil trabalhar em família, mas a gente vê, assim, um respeito digno mesmo, né? De reconhecimento de cada um com o seu papel. E isso é muito bonito, né? Às vezes, assim, trabalhando com 2, 3 pessoas da família, como consultor ou como um conselheiro, eu não consigo, às vezes, grandes resultados, né? E vocês ali já quase batendo em 10 membros da família diariamente, né? As casas no entorno, né? E então funciona muito bem, tá? Obrigado por ter aceitado o convite e espero ter vocês aqui em outros momentos, tá bom? A gente que agradece pela oportunidade, né? Inclusive faz a gente respirar de novo. Poder falar sobre o trabalho, apresentar o trabalho, é muito bom, né? Dá muito ânimo.
Muito bom, obrigado. Você acompanhou aqui esse episódio especial do Escola em Voz, né? Trazendo a história das escolas de Santa Catarina nessa série tão querida. E hoje você conheceu, então, aqui a história da Escola da Fazenda, também conhecida carinhosamente como EFAS. Para quem não conhece, olhe nas redes sociais, que tem muita assinatura, né, da Maria, também de seus irmãos, né? Dá uma olhadinha lá, você vai conhecer um pouco do projeto pedagógico. E sempre a visita é mais, acho que é mais importante, né? Sim, Né? sim. Conversar lá com a Estamos Karine, com os membros da equipe, conhecer a escola. Fica ali no sul da ilha, tá certo? Mesmo para quem tá no centro, hoje o sul da ilha tá tão fácil, 15 minutinhos você tá ali no sul da ilha, você chega fácil, fácil na escola da fazenda. E também vale lembrar, né, que através desse contato, né, dessa conversa, você vai conhecer, né? E conhecer nunca é demais. Mais uma proposta de educação e ensino aqui, especialmente, claro, né, para Grande Florianópolis, para quem está na nossa região é mais fácil, né? E se você é de outra escola, né, e gostou do que a Karine, do que a Maria, do que a Carla trouxeram aqui nesse episódio, e gostaria de saber mais um pouquinho, você pode ter certeza que é, fazendo, né, um agendamento, você pode visitar e elas vão compartilhar com toda alegria os projetos, essa parte que eu amo de paixão do sistema de avaliação, as práticas pedagógicas totalmente fundamentadas pela questão ambiental. Você vai ter com certeza a oportunidade de conhecer um pouco mais e quem sabe levar para sua escola também muitas dessas oportunidades aí que são geradas na Escola da Fazenda. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Sinep ESC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Ensinando cidadania com diversão, Citadino Games. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Design de matrículas. Transformando experiência em matrículas.